Então, acho que tu conduzes a reunião, Fernando, porque tu estás com o diálogo direto aí. O que que te parece? Tudo bem, eu conduzo a reunião então, pai. Tá certo, tá certo. Tá. Agradece ele, por favor, muito a disponibilidade. A professora Denise pede para agradecer pela disponibilidade, enfim, e em nome do meu pai eu peço desculpas também pelos Não. contratos, pelo gato net que a gente está fazendo. Ah, bom, já vou começar então a apresentação. O Luiz Antônio Colucci é mestre em Direito, juiz do trabalho vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, vice-presidente da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, em Brasília. Já foi presidente da AMATRA 4, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho da Quarta Região, daqui do Rio Grande do Sul. E é meu pai. Com isso, pai, eu te conduzo a palavra, tu já pode iniciar com a tua fala. Tá, perfeito. Boa tarde a todos. Peço novamente desculpas. Hoje não sei exatamente o que houve. Embora eu use menos o Zoom, tenho usado, nós temos feito muitas e muitas reuniões, né? O trabalho está sendo realmente feito à distância, né? Reuniões que vão das reuniões da diretoria da ANAMATRA, do Conselho de Representantes da ANAMATRA, reuniões com parlamentares, reuniões do CNJ, reuniões com ministros do TST, enfim, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Porque temos que nos proteger e não há realmente condições de nós sairmos por aí, né? Por aí enfrentando de peito aberto o vírus. Então, mas eu tenho a impressão que está passando, que está melhorando, né? Isso. Eu quero agradecer a professora Denise Fincato, né? Além de, e eu reputo isso muito mais na nossa categoria de amizade, é uma grande amiga, né? Uma profissional da advocacia, que eu já admirava na advocacia quando eu estava mais na sala de audiência, né? E passei a admirar agora muito mais na vida acadêmica, né? Pelo trabalho que desenvolve, por tudo aquilo que escreve, né? Hoje já é pelo menos uma referência na questão que envolve o teletrabalho. Esse último artigo também está muito bom, está excelente. Essa preocupação com a igualdade de gênero, né? É muito marcante na história e na vida da Denise. Então, Denise, meus cumprimentos, né? Eu quero cumprimentar cada um de vocês por estarem buscando este aperfeiçoamento e estarem se debruçando nesse tema que talvez hoje um dos mais sensíveis e emblemáticos que nós estamos tendo na nossa atividade diária, na nossa vida, né, profissional, quer porque somos usuários e utilizamos os serviços nas plataformas digitais, quer porque somos demandados ou, no mínimo, nos preocupamos com a condição de trabalho daqueles que efetivamente estão lá na ponta, né? Denise, o Fernando, né, uma saudação ao meu filho. Muito obrigado também, filho, inclusive por estar me ajudando aqui. Eu consulto se todos estão vendo direitinho aí, estão conseguindo? Então? Sim, estão. Perfeito, perfeito. Qualquer coisa, o pessoal interrompe, te avisa, né, e a gente vai fazendo aí estou tentando aqui também no outro computador, mas hoje eu não sei o que houve aqui, tá? Bem, me permitam, antes, ou nessa pequena abertura, né, dizer que há necessidade sempre de fazer uma manifestação de defesa da justiça do trabalho. Parece incrível isso, né? Que tenhamos que ter esse tipo de preocupação. O ano passado foi realmente mais grave, né? Chegou a haver uma tentativa, e outras ações anteriores foram todas debeladas, e o ano passado
tivemos um parlamentar do Paraná tentando colher assinaturas para uma PEC. Ele não conseguiu, mas também registro a vocês o trabalho nosso, da Ana Matra, né? Imediatamente corremos ao parlamento e conversamos com as lideranças, mostrando sempre a importância da justiça do trabalho. O papel dela é um papel de intermediação ou de regulação entre o capital e o trabalho, e ela é, de fato, fundamental. Só queria lembrar a todos vocês, dizendo disso, o trabalho que foi desenvolvido nestes meses de março até agora pela Justiça do Trabalho em meio à pandemia, que é exatamente a nossa atuação nas empresas, determinando que as empresas coloquem ou disponibilizem o material, equipamentos de proteção, álcool, gel, máscara, suspendendo atividades, como aconteceu em atividades frigoríficas, né? E também garantindo o distanciamento adequado entre os trabalhadores e, por fim, e não menos importante, recursos que foram destinados pela Justiça do Trabalho para hospitais e outros centros, para pesquisas, para a compra de respiradores, de ventiladores, compras de álcool gel, enfim, equipamentos de proteção para os trabalhadores. A Zero Hora, não só a Zero Hora, me permitam, a imprensa do Rio Grande do Sul, que vi também no Correio, ouvi nas rádios, destacou que a Justiça do Trabalho destinou mais de 1 bilhão e 100 milhões durante a pandemia. Então, isso é muito relevante, porque é um dinheiro que acabou circulando, acabou chegando às mãos dos credores e demonstra a atuação pioneira, a atuação de frente da Justiça do Trabalho nesse período todo. Agora, né, professora Denise, estamos num dilema, né, quem sabe, numa encruzilhada, que é a questão do retorno das atividades presenciais. Né? Os diversos tribunais já estão se organizando para o retorno, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho já está determinando isso, né? Ou se faz essas audiências telepresenciais também para as instruções, porque a audiência telepresencial, em conciliação, audiência inicial, é mais tranquilo. Agora, a de instrução, ela é mais complexa, porque as pessoas, né, as partes e as testemunhas, principalmente, né, não há aquele controle efetivo da outra parte e nem do juiz. Mas está muito interessante essa matéria, e só esse assunto, Denise e colegas, né, valeria uma aula inteira aqui, um debate inteiro sobre esse aspecto, né? Se nós devemos ou não fazer retornar das audiências presenciais, fazer audiências telepresenciais. É certo que muitos juízes vão adotar as audiências à distância. E outra parte, me parece que ainda a maioria, vai preferir fazer as audiências presenciais. Então, isso de fato, importante. Eu gostaria, gente, de colocar agora, feita essa introdução, essa observação da importância dos direitos sociais, a centralidade dos direitos sociais e da dignidade do trabalho que está estabelecido na nossa Constituição. Isso aqui é muito importante, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o trabalho nas plataformas digitais e a falta de proteção ou a desproteção desses trabalhadores. E são trabalhadores como quaisquer outros trabalhadores, né? Entregam a sua força de trabalho para o empregador, ou para o dono da plataforma, para o dono do negócio, como queiramos denominar.
Vicente de Paulo Barreto, eu gostaria de deixar fixar nesse autor, né, que foi meu professor na época do mestrado. Ele diz: os direitos sociais, como direitos nascidos precisamente e em virtude e como resposta à desigualdade social e econômica da sociedade liberal, constituem-se como núcleo normativo central do Estado Democrático de Direito. Portanto, a observância e o respeito aos direitos sociais, incluídos os direitos trabalhistas, são a força normativa encontrada na Constituição para combater o que era perverso lá no Estado liberal e a efetividade que se obtém pela justiça constitucional. Deve servir para que surja a igualdade social e econômica ambicionada. Por sinal, isso é também muito significativo, trabalho digno é um dos principais objetivos da Organização Internacional do Trabalho. É esse trabalho que ela faz no mundo inteiro, né? Sendo que essa exigência para que o trabalho seja prestado no ambiente sadio constitui um dos seus principais elementos. E aqui nós ressaltamos, e inclusive é objeto de um artigo nosso, meu e do Fernando, na edição número 1 da revista da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, onde nós desenvolvemos o tema dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Agenda 2030 da ONU. Só lembrando aqui, e quais são, o que é isso? Então, o objetivo 8, promover o crescimento econômico... Opa! Cortou aqui o áudio. Cortou? Tá. Mas pode falar. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos. Proteger os direitos... Agora vem a meta, né? Então, o objetivo é a meta, 8.8. Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular, as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. Apresentada, então, o que pensa a ONU, o que quer a ONU, o que diz a nossa Constituição, eu preciso ressaltar com vocês e apontar este momento difícil que nós passamos na esfera dos direitos sociais. É necessário ressaltar o momento de crise pelo qual passa o direito do trabalho, a justiça do trabalho e os direitos sociais. É um momento de precarização, momento de diminuição dos direitos, onde se pode mencionar a terceirização ampla, total, inclusive da atividade fim, a aprovação da reforma trabalhista, da Lei 13.467, a medida provisória 881 da liberdade econômica, transformada em lei. Aqui houve uma tentativa de uma segunda reforma trabalhista dentro da MP 881. Aqui também houve um trabalho muito importante da ANAMATRA, um trabalho nosso, e infelizmente, o relator, deputado aqui do Rio Grande do Sul, conseguiu, acabou retirando, né, a grande parte daqueles dispositivos que não eram objeto da medida provisória, foram enxertados, eram jabutis, e conseguimos retirar. Depois veio a medida provisória 905, que acabou decaindo, né, não foi aprovada, é aquela do chamado contrato verde-amarelo. Né? Veja, o contrato verde-amarelo, para os jovens e também para aqueles trabalhadores de maior idade, que têm dificuldade de perder emprego e têm dificuldade de voltar ao trabalho, do meu ponto de vista, é uma iniciativa também precarizante, né?
porque você diminui os direitos e você torna desiguais, trata de forma desigual aqueles que são iguais, os trabalhadores. O governo continua falando em apresentar uma nova proposta para um novo tipo de contrato verde-amarelo, mas, além de trazer o contrato verde-amarelo por uma medida provisória, e, portanto, não tinha urgência e relevância, ainda assim incluiu uma série de outros dispositivos também para reduzir os direitos estabelecidos na CLT. Então, felizmente, a 905 perdeu o efeito, a 927 também perdeu o efeito, as MPs 927, 936, tem outras também, a 944, são já desse direito da pandemia, dentro desse direito emergencial da pandemia. A 936 acabou aprovada e a 927 não foi votada dentro do prazo e também perdeu o efeito. E se nós somarmos a isso tudo, né, o fenômeno da uberização, né, que é essa expressão que estamos utilizando para o trabalho nas diversas plataformas, nós vamos ver ainda que há uma série, então, de plataformas, de aplicativos que fornecem o trabalho sem a devida observância dos direitos elementares dos trabalhadores, né? Portanto, são todas ameaças que se tem ao princípio maior da Constituição, os artigos 1º e 3º, né, que estabelece a dignidade da pessoa humana. Eu vejo vocês aonde estamos indo, para onde estamos indo e o risco que se tem. A Constituição de 88, né, tentou e veio para isso, para reduzir as desigualdades. E ela, na verdade, passados aí todos esses anos, está acabando por frustrar estas expectativas. Eu gosto muito do Boaventura Souza Santos, né? Sei que vocês também têm estudado e estudaram, né? O Boaventura percebe muito isso. A modernidade não correspondeu às próprias expectativas que criou, no sentido de atingir o bem-estar, ou pior, trouxe efeitos danosos. Por isso que não é sem razão que Boaventura exprime o seu inconformismo. E aqui, então, é a palavra do Boaventura. Não parece que faltem no mundo de hoje situações ou condições que nos suscitem desconforto ou indignação e nos produzam inconformismo. Basta rever até que ponto as grandes promessas da modernidade permanecem incumpridas ou seu cumprimento redundou em efeitos perversos. Aqui eu faço uma parada para que vocês possam refletir, né? E verificar se, neste momento da pandemia, nós não estaríamos ou não estamos trabalhando, pensando em retomar a luta pela diminuição dessas desigualdades. Quer dizer, já se fala novamente lá na Europa, em outros continentes, da adoção da renda mínima para todos. Aqui no Brasil também voltamos a falar, né, em que pese todas as dificuldades financeiras do Estado, né, é um caminho que talvez tenhamos que buscar. E, dentro do tema propriamente dito, né, nós precisamos realmente compreender que
as novas tecnologias, né, os novos meios telemáticos fazem parte do nosso mundo, estão dentro do nosso mundo. A OIT tem um documento muito interessante chamado Trabalhe para o Futuro Mais Promissor, da Comissão Mundial sobre o Futuro do Trabalho. É um texto em espanhol, mas que diz o seguinte, né? O novo mundo do trabalho corresponde aos avanços tecnológicos. Inteligência artificial, automação e robótica criarão novos empregos. Mas aqueles que perderão seus empregos nessa transição podem ser os menos preparados para aproveitar novas oportunidades. As habilidades de hoje não se encaixam nos empregos de amanhã e as novas habilidades podem estar desatualizadas rapidamente, né? Eu li um artigo da juíza Roberta Fermi, uma colega nossa do Rio de Janeiro, liberdade econômica, uberização, o nome do título, liberdade econômica e escolhas inconsistentes. E ela viu no caderno de economia de um grande jornal que 5,5 milhões de pessoas usam os apps de transporte para trabalhar, né? Então, desemprego e popularização dos serviços impulsionam o trabalho. E na mesma notícia, e o número é corroborado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dizendo que mais de 4 milhões de trabalhadores utilizam atualmente tais plataformas como fonte de renda. Quer dizer, é de fato um número significativo, né? Se nós olharmos o contingente de 13 milhões de desempregados no Brasil, né? Dentro do efeito da pandemia, muitos dos que perderam o emprego também passaram a trabalhar na condição de entregadores. As próprias empresas, os grandes atacadistas, enfim, Magazine Luiza e outras tantas empresas, passaram a contratar mais entregadores, né? E tornaram mais ágil a entrega dos seus produtos, né? Eu vejo isso como interessante. Quero, daqui depois, deixar também um espaço de tempo, deixa eu passar aqui. Bom, vocês estão certamente ansiosos para saber e ter qual a visão, então, dos juízes do trabalho. Evidentemente que respondo por mim, respondo também pela ANAMATRA, né? Que essa fala também está carregada do trabalho que nós desempenhamos lá na ANAMATRA. O Fernando até sugeriu que se poderia falar um pouco sobre isso, não foi, Fernando? Ok. Né? Sim, um pouco sobre o trabalho da ANAMATRA, não vai ser possível hoje, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente possa trabalhar um pouco mais. Mas é muito interessante para dizer a vocês que hoje há pelo menos 38 projetos de lei tratando de regulamentação do trabalho nas plataformas digitais, do trabalho nos aplicativos. 31 estão na Câmara, 7 estão no Senado Federal. Eu li a notícia aqui essa sim, eu tenho certeza que li na Zero Hora, mas a notícia acabou saindo em diversos clippings, né? É um número interessante. Lá na ANAMATRA, nós temos uma diretoria legislativa que atua, eu já fui até diretor legislativo, e que atua dentro do parlamento, conversando com os parlamentares, eu diria fazendo até um lobby bom, né? O lobby do bem, né? Mostrando a importância de bons projetos de lei, a importância da proteção dos trabalhadores, né? A importância que se tem de cumprir a Constituição e não rasgar a Constituição, né? E temos dentro da diretoria legislativa uma comissão legislativa, né? Onde temos
se eu não estou enganado, 17 juízes do trabalho, que compõem de todo o país. O Rodrigo Trindade, aqui do Rio Grande do Sul, nosso colega, faz parte da comissão. E nós estamos acompanhando esses projetos. Temos mais de 300 projetos no nosso radar. E nós, da ANAMATRA, estamos conversando de propor um projeto nosso, uma sugestão nossa de trabalho. Está muito embrionário, estamos ainda na fase das discussões, mas vamos examinar todos esses projetos, quem sabe a gente também não consiga produzir esse trabalho. Mas a pergunta que é importante é como é que nós vamos proteger todos esses trabalhadores? De que forma isso é possível? E aqui, meus prezados professora Denise, Fernando e os alunos, eu não tenho dúvida que a melhor proteção se dá, sem dúvida, pela Justiça do Trabalho, né? Que a sua vocação de aplicação dos direitos sociais, ela interpreta esses contratos à luz da Constituição Federal, né? E o mesmo se dá em relação a qualquer trabalhador que esteja sob sua competência. O grande ponto aqui que a gente coloca é a solidificação da competência da Justiça do Trabalho para apreciar as questões que envolvem as plataformas digitais e seus operadores. Não há dúvida que há uma prestação de trabalho, né? Não há dúvida que é um trabalho, é uma prestação de serviços, e nos termos do artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal, a competência é nossa. Eventualmente, se vê alguma decisão perdida aqui ou acolá, em que a justiça comum ela é demandada e acaba por se dizer competente. Mas tenho observado também que muitos julgadores da justiça comum remetem também o processo ou suscitam o conflito. Eventualmente, também surge algum juiz do trabalho que entende que não seria competência da Justiça do Trabalho. Recentemente, eu vi uma decisão do STJ discutindo, não vi a decisão ainda, está discutindo esta matéria, e nós, da ANAMATRA, me permitam, me peço desculpas, falo novamente nessa questão, para dizer a vocês que entramos lá nesse processo, tentamos nos habilitar no processo, como amigos curi, amigo da corte, para dizer que essa competência é trabalhista e que essa matéria é da competência da Justiça do Trabalho. Então, isso é muito importante. Discutimos isso dentro da nossa comissão legislativa e há consenso entre nós que a competência, de fato, é da Justiça do Trabalho. É muito interessante, então, definida a competência, e aqui, portanto, é matéria eminentemente processual, os colegas, os juízes do Brasil inteiro estão se deparando com essa questão. Não só no Uber, mas no Uber Eats, iFood, Rappi e outros tantos aplicativos, onde já se está discutindo a existência ou não do vínculo de trabalho, do vínculo empregatício e a anotação da carteira de trabalho, com a anotação da carteira de trabalho. Então, isso é muito interessante, né? O ano passado, eu estava ouvindo uma palestra de um especialista no assunto e de um estudioso, professor e promotor, o representante do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro, o Rodrigo Carelli, para quem pretende fazer um paper ou necessita fazer a sua monografia e escolheu esse tema, é um autor que precisa ser estudado, né? E ele dizia que, naquela época, isso foi exatamente um ano. Eu estava lá em Salvador, na Bahia, num evento da ANAMATRA da Bahia, e então ele disse, olha, hoje nós estamos, assim, 70% dos juízes entendendo que não há vínculo ou não reconhecendo o vínculo, 30% reconhecendo.
Passado este ano, tenho a impressão, de tudo que eu tenho ouvido, que isso já está meio a meio, né? Já estamos aí empatando e há uma tendência de aumentar. Por que isso? Bom, primeiro porque todos estão estudando mais, tá? Todos estão verificando a degradação e a precarização do trabalho desses trabalhadores. Isso é importante. E o assunto não é exclusivo nosso aqui do Brasil, né? Tem decisão já do Tribunal de Londres, do ano passado, dizendo que o motorista é dependente e determinando o cumprimento de regras mínimas de proteção. O Tribunal Europeu decidiu que a Uber é uma empresa de transporte e não de tecnologia. Na França, tem decisão garantindo direito aos trabalhadores. Em Madrid, houve uma decisão dizendo que o entregador de comida também é empregado. Em Nova York, houve decisão estabelecendo que o motorista de aplicativo tem direito a seguro-desemprego e, portanto, é empregado. Na Califórnia, surgiu agora uma lei estabelecendo direitos mínimos aos trabalhadores das plataformas. São alguns exemplos para que vocês possam perceber, né, como o assunto está caminhando no mundo e também está evoluindo aqui dentro do Brasil. Então, nós temos sentenças a favor e contra. Eu vou destacar uma sentença próxima de nós, do juiz aqui do Rio Grande do Sul, Átila, de Roelt. Ela foi anunciada há algum tempo, não faz muito tempo, no site do TRT4. Não é difícil, também posso mandar para vocês. Então, o juiz reconhece o vínculo de emprego de motorista com a Uber. Então, houve um destaque, né? Eu coloquei aqui, para o magistrado, se a relação de trabalho evoluiu nas últimas décadas, o modo de análise também pode ser reconstruído com base nos princípios do direito do trabalho. Uma releitura dos requisitos para a configuração do vínculo de emprego é necessária para que não haja a exploração desenfreada da mão de obra sem qualquer proteção legal. Aí ele fixou jornada, né? Enfim, aqui está a notícia bem completa. Não tenho a data da notícia, mas, enfim, mas lembro que tem isso 2 meses, talvez um pouco mais. Claro, outros juízes julgam improcedente. Chamou a atenção agora há poucos dias uma decisão onde o fundamento que o juiz utilizou, veja, o juiz Átila usa o argumento da subordinação. É um outro tipo de subordinação, não está na visão do empregador no trabalho presencial, mas há um controle. A plataforma é que destina o trabalho, é que recebe o dinheiro, é que passa a comissão, enfim, há toda uma subordinação. E essa decisão é muito recente, de 2 semanas, talvez, em que a sentença disse que não havia vínculo porque o motorista detinha os meios da produção. Ou seja, como ele era o proprietário do carro, do veículo, ele é que tem os meios da produção. Não, quem tem os meios da produção é a dona do negócio, é a plataforma, né? O motorista, quando ele não loca o veículo, e aí tem ainda que pagar a prestação do aluguel, ou muitas vezes ele compra o veículo financiado e precisa tirar o dinheiro, receber, enfim, a sua comissão para pagar a prestação do veículo, o motorista, ele possui um veículo, que é a sua ferramenta de trabalho. Veja, é diferente, né? Isso, quem discorre isso muito bem e faz essa diferenciação é o sociólogo Arnaldo Antunes. Das suas várias obras, ele é um grande defensor enfim, do direito. Tá? Comentando agora
Vou trazer aqui também uma palavra da presidente da Anamatra, para que vocês percebam, até para corroborar um pouco aquilo que eu estou falando, né? Estou dizendo para vocês. É justamente aquela notícia, agora de 6 de setembro, está na Folha de São Paulo, no segmento São Paulo Agora, crise e comércio online. Abre espaço para os entregadores. Aquilo que eu comentei antes, né, que aumentou, então, o pessoal perdeu o emprego e está buscando outras opções de trabalho. Né? Para a presidente da Anamatra, os informais estão longe de qualquer cobertura, pois na cadeia produtiva da informalidade, os entregadores estão na pior posição, pois movimentam a economia para sobreviver, mas longe de qualquer cobertura trabalhista e previdenciária. A juíza aponta que o trabalho decente não é ter qualquer ocupação, qualquer vaga, qualquer coisa na economia informal para sobreviver. No plano internacional, o trabalho é desenvolvido sobre a proteção de normas jurídicas, normas de preservação do ambiente laboral e com patamares de igualdade. Eu já vou encaminhando para o fim. Você conseguiu, Fernando, resolver o teu compromisso das 14h20? Consegui. Tá? Eu estava aqui preocupado. Né? Eu já vou concluindo essa minha exposição aqui, né? Mostrando, então, para vocês essa visão. E, de fato, é uma visão dos dois lados, dos que defendem o vínculo de emprego e daqueles que entendem que não há vínculo de emprego. E nós respeitamos aqui sempre a autonomia funcional do magistrado. O juiz, quando fundamenta, ele é livre para decidir conforme a sua consciência, né? Mas no nosso histórico dentro da Anamatra, por estar dentro do nosso estatuto, no artigo 4º do nosso estatuto, a defesa dos direitos sociais, nós temos essa visão, sim, dessa ampla proteção e do cumprimento integral da Constituição. No ano passado também ouvi isso num seminário, onde os motoristas de Uber em São Paulo estavam se reunindo em assembleia para discutir a sua jornada de trabalho. Vejam, e estavam decidindo limitar a uma jornada de 17 horas. Veja, pessoal, 17 horas e com limite. Ou seja, era mais do que 17 horas. Agora, recentemente, ficou bem famoso o movimento break dos apps. Ficou até um nome interessante, onde os trabalhadores, os entregadores, os motoristas resolveram parar, fazer um movimento para chamar a atenção para as péssimas condições de trabalho. E aí, buscando e pedindo um ambiente de trabalho, um meio ambiente de trabalho sadio. Isso dentro da pandemia, para exigir o álcool gel, para exigir máscaras, exigir outros equipamentos de segurança. Enfim, ouvindo aí as notícias, eles querem continuar com o movimento. Foram, inclusive, ouvidos numa audiência, numa teleaudiência, numa audiência virtual pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, onde pediram, então, agilidade na apreciação de projetos, ou de um projeto que lhes resguarde mínimas condições de trabalho. É interessante, para os que gostam e têm tempo, o Gregório do Vivier tem um vídeo, na verdade tem um canal, né? É o chamado Greg News. É um programa, pai. É um programa. Um programa, né? na HBO. No HBO. E é muito interessante. Eu tinha assistido algum tempo atrás um sobre a Uber, né? E agora ele fala sobre esse último, o gorjetismo, uma expressão nova que ele criou. Todo o programa está muito interessante, ele trabalha isso com uma fina ironia, mas para mostrar que porque as empresas sugerem que o cliente pague a gorjeta, né? Que o cliente
forneça a gorjeta. E o Gregório diz assim, não, nada contra. A gorjeta faz parte. O que não dá para admitir, o que não se pode admitir é que a gorjeta seja dada como forma do empregador, como forma do negócio se eximir de pagar os direitos trabalhistas. Ou seja, delega ainda para o cliente, além de pagar uma miséria, não garantir os mínimos direitos, ainda assim recoloca ou coloca ou terceiriza, né, este pagamento aí. Bom, então é necessário, né, uma regulamentação mínima que assegure direito para todos os trabalhadores, né? Os empregados das plataformas digitais sofrem com essa desproteção total. Eu não sei, Fernando, agora nós podemos avançar um pouquinho além das 14h30? O pessoal tem compromisso, porque a gente atrasou 15 minutos para começar. A professora Denise que tem que responder. Pode. Pode, tá. Eu não sei, então, de repente, alguma pergunta, alguma colocação? Daí eu posso deixar essa partezinha que é o fecho para o final. Tá. Primeiro, temos duas perguntas aqui. Primeiro, eu não sabia que tu assistiu o Greg News e eu vi esse episódio do gorjetismo, que ele chama. Acho que está disponível no canal do YouTube dele, apesar de não ser, né, jurídico, até nem se propõe para isso. Mas é interessante a abordagem, de fato, que ele faz sobre essas plataformas e é impossível não fazer uma conexão com o caso do Deliveroo, que é um iFood da vida na Espanha, que teve uma greve também lá, eu acho que foi em 2017 ou 2018, uma greve também pelos prestadores de serviços dessa plataforma, né? Bom, a professora Denise, ela pergunta se a vulnerabilidade do grupo de trabalhadores de plataformas é bem atendida pelo ordenamento juslaboral brasileiro e se há necessidade de um novo diploma legal para esse coletivo. É muito interessante a pergunta e eu respondo com muita tranquilidade, professora Denise, para dizer que, sim, nós temos no nosso ordenamento jurídico institutos, regras que permitem essa proteção. Né? O que está acontecendo é que ainda não há uma compreensão exata sobre o trabalho prestado nas plataformas, ou essa modernidade, com o trabalho tradicional, né, prestado lá na empresa, sob o comando do chefe da seção, do diretor de produção, e assim por diante. Né? Então, por isso é que se está trabalhando e se busca, né, um novo estatuto, né, que se busca produzir uma lei para deixar isso mais claro. Né? Então, ainda há muita dúvida a esse respeito. Né? O Uber, o Rappi, o iFood e assim por diante, eles pensam que, propiciando simplesmente o trabalho, estão fazendo a sua parte e pagando aquela comissão, se desoneram de qualquer compromisso. O empregado, parte do empresariado, parte dos empregadores pensam dessa forma. Se nós olharmos a área econômica do governo, e até mesmo parte significativa do parlamento brasileiro, aonde predomina os representantes do capital, a ideia é cada vez mais desonerar o empresariado, cada vez mais precarizar para que haja menos direitos
e haja um lucro maior. Tudo isso a falácia que utilizam é para tornar a empresa brasileira mais competitiva, para tornar o negócio dos brasileiros mais competitivos. E, na verdade, é um prejuízo geral para todos. Quando, na hipótese de suprimir totalmente o 13º salário, por exemplo, é um direito que está na Constituição. Acho que ninguém, por enquanto, teria coragem para tanto, não é mesmo? Mas já pensou se houvesse o fim do 13º salário? Quer dizer, todo esse dinheiro que no final do ano é injetado na economia, vai para o bolso do salário dos trabalhadores. Uma parte o trabalhador paga suas dívidas, a outra parte ele investe, compra um eletrodoméstico novo, amplia a casa, pinta a casa, enfim. É um dinheiro importante que move a economia, que faz girar a economia. Então, por essa razão, professora Denise, e até mesmo porque nós ainda estamos num caminhar novo, é tudo novo. Eu mesmo estou fazendo agora, a ANAMATRA agora, nós já temos desde a gestão passada, a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho, vinculada à ANAMATRA, estamos já propiciando e fazendo cursos, e é um curso onde eu me inspirei, que eu estou fazendo lá, é um curso de 15 encontros de 2 horas, toda segunda-feira ou na terça-feira, quando for feriado, na segunda, vai até dezembro, né? Onde nós estamos tratando exatamente deste assunto, né? dos aplicativos. Então, nós estamos estudando. Eu penso, e se estivesse na jurisdição, como eu estou afastado da jurisdição, para atender a ANAMATRA, é um direito que o Estatuto da Magistratura garante às associações, né? Eu estaria julgando com base na Constituição e para mim, não veria dificuldade nenhuma de reconhecer o vínculo de emprego. Tá? Essa sentença do juiz Átila e outras tantas sentenças que nós temos por aí é uma sentença paradigmática, muito interessante, porque o colega vai a fundo, mostrando a presença dos elementos que tipificam o contrato de emprego, que estão nos artigos 2º e 3º da CLT. A pessoalidade, o trabalho é pessoal do motorista. A remuneração, ele é remunerado, é uma comissão, mas ele recebe pelo trabalho que executa. É um trabalho permanente, ele não é eventual, ele está à disposição, pode ser um mês, um ano, enfim, ele está à disposição da plataforma. Inclusive, e é subordinado, porque ele está aguardando ser chamado, ele vai transportar o cliente que a plataforma determina, o entregador vai entregar o produto que a plataforma chamou e determinou que ele entregasse. Então, veja, há sim os elementos, mas nós temos que trabalhar muito, né? Eu diria que talvez tenhamos que ter bastante coragem. Esse é um desafio para os novos advogados, para os futuros advogados, que não tenham medo de ousar, né? Que não tenham medo de defender. E, paralelamente a isso, cumprimos a CLT, cumprimos a Constituição, né? Que garante a dignidade aos trabalhadores, um meio ambiente laboral seguro, e, enquanto isso, enquanto houver dúvidas, vamos trabalhando também para ter um diploma, um estatuto que regulamente esse trabalho, que é, naturalmente, diferenciado em relação ao trabalho presencial, digamos assim. A professora Janete Dash, nessa linha, ela pergunta se a luta da ANAMATRA é por vínculo para o pessoal dos aplicativos ou de alguma proteção mesmo sem esse vínculo. É muito interessante também, um abraço à professora Janete, né? Nós estamos trabalhando, a nossa ideia, gostaríamos muito que fosse contemplado o vínculo. Né? Os projetos
em si são todos para proteção mínima, né? Então, nós queremos, enfim, vamos propor emendas, vamos trabalhar nesse sentido, mas nós temos uma consciência, Janete, que o ambiente no Congresso não é favorável neste momento, nesta legislatura. Já estava ruim na anterior, daqui 2 anos, uma nova eleição, talvez mude, então não sabemos. Então, talvez aqui seja necessário trabalhar pelo mínimo possível, para que se obtenha pelo menos garantias mínimas que assegurem dignidade aos trabalhadores e aos entregadores. A Laura Souza dos Santos, ela comenta que nas decisões que ela viu do TST e do STF, os debates têm se dado na esfera econômica. Em relação a isso, como que o doutor vê o posicionamento dos juízes do trabalho? Porque existe uma falsa dicotomia entre desemprego versus direitos. E, para além da esfera da justiça do trabalho, esse debate cola muito com os próprios trabalhadores dos aplicativos, pelo que ela tem visto. E pelo que você tem visto também todo esse debate trabalhista e econômico, né? Sem dúvida. É bem interessante a pergunta e a colocação. Nós estamos muito preocupados, notadamente no STF. Há uma vertente lá muito forte de defesa ou de proteção do direito econômico, né? Temos visto várias decisões aí em desfavor, né, dos trabalhadores, né? Tanto no direito coletivo quanto no direito individual. São poucas, né, as decisões que contemplam. Uma decisão importante que eu me lembro é a garantia ou a proibição da mulher gestante de trabalhar em ambiente insalubre, mesmo que tenha sido atestado por um médico. Me permitem, não vou usar essa expressão, mas enfim, essa aberração, né, esse dispositivo esdrúxulo passou na reforma trabalhista em 2017, até mesmo com o voto das parlamentares, das mulheres. Isso foi realmente uma entristeceu, porque o governo, principalmente no Senado, eu acompanhei bem os dois, tanto na Câmara quanto no Senado, uma promessa de que o Executivo mandaria uma medida provisória para corrigir esse ponto e outros pontos que nunca mandou. E, além de mandar, ainda teria que haver todo o processo legislativo lá dentro. No TST, nós temos assim uma corte bem dividida, né? entre uma ala mais conservadora e uma ala mais progressista, né? Então, também recentemente, mas sei lá, 3, 4 meses, talvez um pouco mais, tivemos uma decisão, se eu não me engano, da 4ª turma não reconhecendo o vínculo, né? Então, uma decisão preocupante, mas é de uma turma. Isso, evidentemente, pode ser revertido numa sessão de litígio individual, quem sabe até mesmo pelo plenário. Então, nós teremos lá algumas turmas julgando a favor da plataforma e outras turmas julgando a favor do reconhecimento do emprego. Então, é preocupante, sim, e a nossa aluna, a colega que fez a pergunta, apontou isso com muita precisão e com muita perspicácia, né? Essa dificuldade está acontecendo. Um exemplo agora muito mais recente lá no Supremo é a discussão sobre a taxa de juros, ou a correção monetária dos débitos trabalhistas. Ali acabou dando, por enquanto, 5-4, né, para não ter a Selic, não aplicar a Selic, já que a TR é inconstitucional e está realmente descartada. Quer dizer, os outros direitos, o direito do consumidor,
patrimonial tem direito a uma correção. O crédito trabalhista não tem direito a correção nenhuma, ou a zero de correção. Aqui se inveja, fizemos nós aqui, me permita, um trabalho da Namatra, de tentar, distribuímos memoriais, produzimos artigos na imprensa, tentando mostrar a importância e por que o STF deve manter, ou deve dizer que o índice a ser aplicado é o IPCAE. Tá? Mas a situação está dessa maneira, terminou-se igual 4, o ministro Dias Toffoli pediu vista, porque pela ausência do ministro Celso de Mello, que está afastado em razão de tratamento de saúde, tá? Então, nós ainda temos a esperança, sim, de conseguir, nessa matéria, reverter e reconhecer que o crédito trabalhista deve ser, de fato, recompensado. Uma, porque é justo, e duas, para inibir o descumprimento das obrigações trabalhistas. A gente tem outras perguntas aqui ainda, pai, só que em razão do horário, acho que a gente já pode se encaminhando para o final da tua fala, que tu falou que queria acrescentar alguns outros pontos de conclusão, não? Não, também, quem sabe mais uma pergunta, você escolhe, e aí eu já faço o encerramento para a gente, ou tenho que fechar? Melhor fechar? A gente tem poucos minutos ainda, tu Tá. precisa de bastante Não, tempo? Não. Não, eu... Tá, é dentro disso que tu estava colocando, É. do vínculo ou não, o João Antônio Remédios, ele coloca que se a empresa de aplicativo vende um serviço, entre aspas, e existe o controle dessa empresa dos preços, serviços, rotas, horários, quilometragem, e até se existe a possibilidade de rescisão unilateral e sem justificativo por parte da empresa, tá, né, e aqui eu faço um acréscimo tal qual existe nos contratos de emprego, isso não caracterizaria per se a ocorrência de vínculo de emprego de acordo com o entendimento do artigo 2º e 3º da CLT, mas pelo que tu já mencionou, tu entende Que sim, é possível, né? Sim. Um abraço ao João, né? Um grande advogado também, né? Sempre muito, muito atuante na justiça do trabalho, né? Bem, pessoal, eu caminhando aqui para o final, nós gostaria de acrescentar pouca coisa, acho que as perguntas me ajudaram muito, eu agradeço a esclarecer, né? E nós temos que trabalhar realmente para não desproteger esses trabalhadores. O número de trabalhadores que estão nos aplicativos é muito grande, né? É muito grande e eles precisam estar devidamente protegidos. Eu tinha separado aqui, Fernando, e acho que é também interessante, ainda dentro daquele documento da OIT, né? Uhum. A OIT fala, né? Aproveite o momento, revitalizar o contrato social. Para abrir essas vias, é necessária uma ação comprometida dos governos e das organizações de empregadores e de trabalhadores. Esses atores devem revitalizar o contrato social, que garante aos trabalhadores uma participação justa no progresso econômico, no respeito aos seus direitos e na proteção dos riscos aos quais estão expostos em troca da sua constante contribuição para a economia. O diálogo social pode desempenhar um papel fundamental para garantir a relevância deste contrato, com o objetivo de abordar as mudanças em andamento, se todos os atores do mundo do trabalho intervirem plenamente nele, em particular os muitos milhões de trabalhadores que estão atualmente excluídos, né? Vamos atentar, então, para as regras internacionais de proteção dos trabalhadores, todas devidamente recepcionadas pela legislação brasileira. O nosso arcabouço jurídico estabelece o sistema de proteção social e não pode permitir o retrocesso social. Podemos invocar aqui o princípio da vedação do retrocesso social. Na essência, então, deve prevalecer sempre o acesso justo e fácil ao poder judiciário. A justiça do trabalho é necessária para a efetivação do direito do trabalho e dos trabalhadores, quaisquer que sejam eles. Assim se está em consonância com a Constituição Federal.
a falácia do Estado liberal não pode prevalecer sobre o Estado democrático de direito. O direito econômico, como muito bem apontado nas perguntas, não pode prevalecer sobre o direito à dignidade, sobre os direitos sociais. Não pode, então, o Estado liberal não pode prevalecer sobre o Estado democrático de direito. A resistência se faz no dia a dia por cada um de nós. Somente assim se poderá assegurar a dignidade para qualquer trabalhador, para todos os trabalhadores. Então, essa é a proposta, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio dos grupos de pesquisas, né? É o desafio da professora Janete na sua escola, que prepara juízes do trabalho, né? Recentemente, tive a felicidade de estar com ela numa sessão telepresencial lá do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, onde 2 alunos da professora Janete estavam tomando posse. Então, esse trabalho que ela desenvolve, né, um trabalho extremamente importante, para que sejamos juízes do trabalho, é necessário que sejamos, de fato, vocacionados. É importante que tenhamos esta visão de mundo, um mundo em que se combate as desigualdades, um mundo em que se cumpre a Constituição brasileira, a Constituição cidadã, que busca diminuir as diferenças e que busca dar dignidade a todo e qualquer cidadão brasileiro. Beleza. Eu sou um pouco suspeito para falar que eu sempre gosto muito de ouvir o meu pai falar, mas nessa ocasião em particular aqui eu te repasso os elogios. Muito obrigado, ótima exposição, enfim, os agradecimentos, tanto pela fala quanto pelas respostas dadas. E, em nome do grupo, também pela disponibilidade em poder agregar aqui para nós o teu ponto de vista, o ponto de vista da Anamatra, e como que a Anamatra está, enfim, trabalhando com todas essas dinâmicas que cada vez mais se tornam mais até sobressalentes, especialmente nesse momento de pandemia 2020, que está nos fazendo repensar várias coisas e olhando também para questões que são basilares do direito, principalmente do trabalho, que é a dignidade da pessoa humana e do trabalhador. A professora Denise fala que está convidado para voltar sempre. A professora Janete, excelente encontro, muito bom ouvir as palavras do Dr. Colucci, gratidão, Denise, enfim, outros participantes do Remédios agradece a resposta e eu agradeço a tua disponibilidade também, pai. Legal. Meu filho, te agradeço por me ajudar na ponte. Veja as dificuldades do sistema, né? da tecnologia. Imagine fazer audiências quando uma parte não consegue acesso, outra parte não consegue ouvir, né? E hoje eu digo a vocês que, antes de ir para o almoço, eu testei, né? Atualizei, porque essa questão da atualização tinha já me acontecido, daí eu me precavi, né? Mas agora chegou na hora, deu este problema. Mas, felizmente, a tecnologia também, que nos deu problema, nos ajudou. Fiquei aqui angustiado, apreensivo, mas você me deixou tranquilo. Vocês todos aí me deixaram tranquilos e eu espero realmente poder voltar. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Tá certo. Valeu, pai. Um abraço. Até mais. Um abraço. Até mais. Bem, muito obrigada, doutor Colucci. Pena que não consegue nos escutar. Eu pedi para o Fernando fazer os agradecimentos todos. Quero agora agradecer a todos os que estão presentes, em especial o Fernando, por ter conseguido fazer a ponte e conduzir o nosso encontro na data de hoje. Eu quero, então, desejar um excelente final de semana a todos nós, cheios de reflexões com a fala do Dr. Colucci, né? Cheios de ideias, de pesquisas, de necessidades de acompanhamento, inclusive, de todos os assuntos, e dizer que estão já convidados para o nosso próximo encontro. Em seguida, a gente divulga aí datas, horários e tudo mais, e é sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigada pela presença. Tchau, tchau. Bom final de semana. Até mais.